Paz e bem a todos. Mais uma vez estamos aqui hoje presentes para que nós possamos ler juntos o Evangelho do Cristo. Hoje caiu Mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Naquele tempo, respondendo, disse Jesus: Graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e prudentes e a revelastes aos simples e pequeninos. Interessante, né? Por que será que ele deu graças apenas pela verdade ser conhecida pelos simples e pequeninos? Né? Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e pequeninos, que são os povos de espírito, ocultando-as aos sábios e prudentes, mais aptos aparentemente a compreendê-las, e que precisamos entender pelos primeiros os humildes, os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores aos outros, e pelos segundos os orgulhosos, envaidecidos com seu saber mundano, que se julgam prudentes, pois que eles negam a Deus, tratando-o de igual para igual, quando não o rejeitam, né? Existem pessoas aí que se acham sábios, né? Pseudo-sabedoria, e eles são tão inteligentes que eles não acreditam em Deus porque não acreditam que exista um ser mais inteligente do que ele próprio. Sim, isso existe, né? É triste nós enxergarmos uma pessoa assim, que se acha tão alta que ele não deve nem se curvar a Deus, mas infelizmente isso existe na sociedade. Isso porque na antiguidade, sábio era sinônimo de sabichão. Assim, Deus lhes deixa a busca dos segredos da terra e revela-os dos céus humildes, que se inclinam perante dele. O mesmo acontece hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se admiram de que os Espíritos se esforçam tão pouco para os convencer. Olha isso. Para que um espírito evoluído, viu? Nós vamos falar de espírito evoluído, vai perder tempo em tentar convencer alguém de que ele existe? Isso é coisa de espírito necessitado. Agora, é mais fácil para o necessitado ele conseguir usar melhor o encarnado se o encarnado não souber da existência dele. Veja bem, você é encarnado, não sabe da existência de espíritos e acha que você toma suas decisões sozinho. Vai ficar mais fácil ou mais difícil de um espírito leviano te incitar pensamentos e você achar que esse pensamento é seu? Muito mais fácil, né? Não há nenhum pensamento nosso encarnados durante o dia que seja só nosso, né? Nós somos influenciados demais, ora por espíritos evoluídos, se a nossa vibração for evoluída, for alta, ora por espíritos necessitados, se a nossa vibração estiver baixa. Então nós vamos receber aí intuições, pensamentos de acordo com a nossa vibração. Daí que saiu a norma de vigiar e orai, né? Se você estiver vigilante, você vai manter a sua vibração alta, e com isso você receberá intuições do mais alto. Agora, se você for uma pessoa normal, como todas as outras, encarnado comum, né, você vai estar suscetível no seu dia de ter várias intuições negativas, né? Aí vai cair no seu livre-arbítrio de fazer ou não o que esses espíritos estão falando, né? Vamos lembrar que eles nos intuem, mas nós temos o livre-arbítrio de fazer ou não as intuições. O mesmo acontece hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se admiram de que os espíritos se esforcem tão pouco para os convencer. É que eles se ocupam dos que buscam a luz com a boa fé e humildade. Olha só, os espíritos evoluídos vão se ocupar com espíritos que buscam a luz com a boa fé e humildade. Ele vai perder tempo com pessoas que se acham sábias demais, inteligentes demais, os copos cheios? Não vai perder tempo.
De preferência aos que julgam possuir toda a luz e parecem pensar que Deus deveria ficar muito feliz de os conduzir a Ele, provando-lhes a sua existência. Nenhum espírito evoluído vai perder tempo em provar algo a alguém, né? Se você não tem fé o suficiente para acreditar, nenhum espírito vai perder tempo de te provar. Visto isso, eu não deveria falar isso em um vídeo no YouTube, né? Mas nós vamos comentar. O que vocês acham, você que está vendo aí, de certas casas espíritas terem psicofonias, trocando voz, trocando gestos, revirando olhos? Não parece, ao meu ver, parece que esse médium ou essa casa precisa de subterfúgios para fazer com que quem está vendo acredite que aquilo é uma manifestação mediúnica. Eu vos pergunto, será que uma psicofonia não poderia passar desapercebida sem esses subterfúgios de fazer uma encenação? Não é? Precisa? Será que eu só vou acreditar numa psicofonia se ela trocar a voz, se revirar os olhos, se tiver tremelique no médium? Será que somente assim eu vou acreditar que há uma psicofonia? Vamos parar e pensar, né? Será que essas casas que fazem isso estão no caminho certo? O poder de Deus se revela nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não põe a luz sobre o alqueire, mas a derrama por toda a parte. Cegos são os que não a veem. Deus não quer abrir-lhe os olhos à força, pois que eles gostam de ter os olhos fechados. Então, para que a espiritualidade vai provar alguma coisa para alguém, sendo que as pessoas preferem não enxergar a verdade? Chegará a sua vez, mas antes é necessário que sintam as angústias das trevas e reconheçam Deus, e não o acaso, na mão que lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, ele emprega os meios que lhe convém, segundo os indivíduos. Não é a incredulidade que lhe dá a prescrever o que deve fazer, ou que lhe vai dizer. Se quiseres me convencer, é necessário que faça isto ou aquilo, neste momento e não naquele, porque este é que me convém. Então, imagine só eu chegar numa casa espírita, né? Eu nunca frequentei essa casa, eu cheguei lá pela primeira vez, e eu diga, para que eu acredite que essa casa é séria e existem espíritos trabalhadores, eu quero que eles se materializem agora na minha frente. Eles vão se materializar porque eu quero que eles se materializem? Eu posso pedir isso? Né? Se eu não tiver fé, se eu não perceber as nuances de uma casa séria, se eu não perceber os trabalhos que ali fazem, os produtos das obras, eu não tenho que pedir nenhum efeito mediúnico, não. Perguntem, o que diriam se o último dos seus servos lhes quisesse fazer imposições? Deus impõe condições, não se submete a elas. Ouve com bondade o que procuram humildemente, e não os que julgam mais do que ele. Deus disse não poderia tocá-los pessoalmente por meio de prodígios evidentes, perante os quais o mais duro incrédulo teria de curvar-se. Sem dúvida que o poderia, mas nesse caso, onde estaria o seu mérito? E ademais, do que serviria isso? Então, Deus aí até nisso dá um mérito para aquelas pessoas que creem sem precisar de ver, né? Sem precisar de efeitos. Muito bonito é aquele médico, que todos nós somos médicos, né? Aquele médico que não é ostensivo, que ele tem uma fé maior do que aquele que vê, que escuta, que sente, né? Muitas vezes os médios ostensivos que veem, que escutam, que sentem, são os que menos têm fé. Olha que interessante. Precisaria de mais o que para ele crer? Já vê, já escuta, já sente. O que mais precisa? E eu não consigo entender, né? Mas isso é opinião minha. Sem dúvida que eu poderia, mas nesse caso onde estaria o seu mérito? E ademais de que se veria isso? Não os vemos geralmente recusar a evidência e até mesmo dizer, ainda que eu visse, não acreditaria, pois sei que é impossível. Lá vai, né?
vê com os olhos que Deus deu e não acredita no que acontece. Se eles se recusam a reconhecer a verdade, é porque seu espírito ainda não está maduro para compreender, nem o seu coração para a sentir. O orgulho é a venda que lhes tapa os olhos. Que adianta apresentar a luz a um cego? Que adianta você mostrar a verdade do espiritismo, a verdade da vida, que nós somos espíritos imortais, para aqueles seres que não estão preparados, não têm a carga espiritual ainda no seu espírito para entender isso? Não adianta, eles não vão aceitar. Seria preciso, pois, curar primeiro a causa do mal. Qual que é a causa desse mal? Ignorância espiritual. Eis porque, como hábil médico, ele castiga primeiramente o orgulho. Não abandona os filhos perdidos, pois sabe que cedo ou tarde seus olhos se abrirão, mas quer que o façam de vontade própria, e então, vencidos pelo tormento da incredulidade, atirar-se-ão por si mesmos em seus braços, e como filho pródigo lhe pedirão perdão. Esse texto é muito claro, né? E é dessa forma que nós vamos entender os nossos erros. Nós vamos ser castigados conforme o tamanho do nosso orgulho. Quanto maior o nosso orgulho, maior serão os nossos castigos. Mas depois de nós conseguirmos transpor esses castigos com muita resignação, nós vamos ter aprendido e voltaremos à estrada que leva à evolução moral. Muito obrigado a todos por assistir esse vídeo. Fiquem em paz e que o Senhor Jesus nos abençoe. Que assim seja.